Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Aquário. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir pesado, mal, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor. Ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. O mundo, o rei de espadas, o 4 de ouros, e a temperança. Às vezes a nossa busca por resolver as coisas, por tornar as coisas claras, por colocar elas no seu devido lugar, faz com que a gente se comporte de uma maneira muito às vezes muito fria, às vezes muito prática. E geralmente essa frieza e essa praticidade, diferente daquilo que a gente pensa, diferente da ideia de que ela representa algum tipo de evolução ou algum tipo de aprendizado, na maioria das vezes ela representa, na verdade, um apego. Um apego com coisas que são de certa forma sobras do nosso passado. Porque às vezes a gente vivencia coisas tão desagradáveis por tanto tempo que a gente se apega
aquilo que a gente conseguiu sustentar. Mas independente do quão difíceis sejam as coisas que a gente vivencie, um apego às coisas mínimas não é um caminho de evolução. E não ter apego às coisas mínimas não significa não dar valor para aquilo que você tem. Significa não romantizar a falta, não romantizar o pouco que você tem. E isso porque quando a gente coloca muita energia sobre coisas pequenas, às vezes a gente acaba tendo dificuldade de ver melhores caminhos. Mas principalmente a gente acaba tendo dificuldade de entender tudo aquilo que nós vivenciamos até aqui como se fosse um caminho. A gente acaba interpretando essa nossa jornada como uma grande sequência de prejuízos onde só restaram algumas poucas coisas às quais a gente se apega. Isso é muito individual para cada um e é muito delicado falar disso. Tem pessoas que vivenciaram coisas mais leves, pessoas que vivenciaram coisas mais difíceis. Mas é uma mensagem muito forte de que o pouco que você teve não representa aquilo que a sua vida é, o que ela deva ser. Esse é um momento em que você alcança, em alguma perspectiva da sua vida, um resultado, em que você está chegando a um momento da sua vida em que representa um resultado. E esse momento, ele é muito inevitável em certos aspectos, porque você caminhou até aqui. Você chegou aqui. Então, é como chegar aonde o caminho leva. E muito desse apego a certas coisas que sobraram do passado, por muito tempo fizeram com que você não vivesse coisas boas na sua jornada até aqui. Porque todos os passos, eles sempre foram uma preocupação com o futuro que você sempre via da pior maneira possível ou via apenas da perspectiva daquilo que você já sofreu. Essa era a sua maneira de se defender da expectativa, né? Mas esse é um momento em que você chega a um resultado. Algo na sua vida está se manifestando agora que representa na sua vida chegar a um lugar, chegar a uma situação, uma circunstância que faz a sua vida mais feliz. E tem ação divina aqui.
Mas o que essa carta ela mais fala é de você não vendo, não vivenciando a felicidade que já está na sua vida agora. Por apego às sobras do passado. A carta do Rei de Espadas, ela vem falando assim: é hora de você usar a inteligência. Você precisa dedicar um tempo a parar e olhar para a sua vida com inteligência. Existe até uma frase que diz assim, que é citada naquele filme Meu Nome Não É Johnny, o verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que pela primeira vez nós lançamos um olhar inteligente sobre nós mesmos. Me lembrou bastante essa frase. Porque aqui existe uma necessidade muito grande de que você olhe a si mesmo, a sua vida, a sua jornada de maneira inteligente. Porque isso representa um momento muito importante na sua vida. Logo, para muitas pessoas, já existe algo na sua vida que, se você reconhecer, que se você ver, você vai entender que é uma bênção, um resultado alcançado e algo que te faz feliz. E essa carta fala que é necessário que você faça isso, que você haja rapidamente, que você faça isso. Existe uma questão de velocidade aqui, né? Faça isso logo. Olhe para a sua vida com inteligência logo. Aqui ainda não fala exatamente do porquê dessa pressa, mas fala isso. Olhe para a sua vida com inteligência logo. Porque existe algo que você precisa ver nela, que te faz feliz, que já está na sua vida, que te faz feliz e que precisa que você deixe os apegos com as questões do passado, deixe os apegos com as sobras do passado. E essas sobras do passado aqui são principalmente ideias e maneiras como você percebeu a sua vida. Sabe, aquela coisa de realmente pensar que tudo vai dar errado, de realmente pensar que fazer generalizações, né? Porque uma pessoa foi de uma forma, todos são, porque uma circunstância foi de uma maneira, todas serão. E isso não é verdade. A temperança fala justamente dessa necessidade de equilíbrio na sua vida. De que todas essas ideias elas sejam equilibradas, porque elas tornam turvos os seus sentimentos. Essas ideias elas liquefazem os seus sentimentos. E aí parece que nada é suficiente, que tudo escorre. A temperança, ela é a carta que ela fala assim, olha, é das coisas mais intangíveis que o divino forma aquilo que existe de mais concreto na nossa vida. Ela vem falando assim, você desconhece a real origem do valor e da concretude das coisas.
Então é uma mensagem reveladora no sentido de que a espiritualidade diz que tudo aquilo que você acha que não está sendo providenciado na sua vida, muito do que você acha que não está sendo providenciado na sua vida, na verdade não é que não está sendo providenciado, é que você não consegue perceber essas providências naquilo que elas são ou como elas deveriam ser. Tem muita coisa sendo equilibrada e providenciada na sua vida. E essa carta do mundo, ela é a carta mais importante dessa leitura porque ela geralmente fala de felicidade. E se aqui ela diz que há algo que é um resultado alcançado que você não está vendo na sua vida agora, então ela também diz que tem algo que se você estivesse vendo na sua vida agora, você perceberia que poderia te fazer feliz agora e tornar a sua vida melhor, mais leve, mais justa, mais feliz agora. O rei de espadas, com esse 4 de ouros, ele fala que aquilo que você pensou que era razão era ilusão. Aquilo que você pensou que era inteligência era ignorância. Que esse apego a essas sobras do passado tornaram seus pensamentos turvos. E que agir com inteligência requer um equilíbrio das coisas. E o equilíbrio nunca é um excesso em qualquer um dos lados da balança. O equilíbrio consiste em admitir a totalidade das coisas. Inclusive admitir que certas coisas na vida vão de fato trazer uma sensação maior de insegurança. Mas essa insegurança não quer dizer que essas coisas sejam ruins ou que elas irão te fazer mal. Insegurança não é maldade. De certa forma, é como se dissesse assim, olha, se você não fizer esse equilíbrio de maneira correta, né? Se você não colocar na balança se você não colocar entre os pesos da balança a compreensão, para que haja um peso no prato vazio, né? Você sempre vai viver esse desequilíbrio e aquele espaço na balança vai estar sempre lá para que algo ruim ocupe esse lugar e pese, sabe? Então a primeira parte da mensagem aqui, ela diz muito fortemente isso. Olhe com inteligência para a sua vida, porque tem algo na sua vida agora que é bom, que te faz feliz e que você não está vendo por conta desse apego às sobras das coisas passadas. 5 de ouros. Cavaleiro de ouros. O diabo. E a morte. Essa é uma mensagem que ela traz uma energia muito forte de preocupação. A carta dos 5 de ouros
ela fala aqui muito de abandono. E ela fala de abandono de forma ambígua. Ela fala dessa necessidade de que você não abandone aquilo que te faz feliz. E para que você não abandone aquilo que te faz feliz, você precisa olhar para si mesmo com inteligência. Só que quando a gente olha para si mesmo com inteligência, a gente vê os nossos sentimentos. E você, por muitas vezes, você não quer ver os seus sentimentos. Você quer negá-los, você acha que eles te desequilibram, que eles te ameaçam. Mas justamente o que te desequilibra é justamente deixar algo desconhecido dentro de você. Deixar sentimentos, sensações desconhecidas dentro de você, é isso que desequilibra. Você nunca sabe o que o seu interior vai fazer consigo mesmo. Você nunca sabe lidar com ele ou vencê-lo porque você desconhece. É necessário que você olhe de maneira inteligente para si mesmo e para a sua vida agora. Porque você precisa ver isso que está na sua vida agora e que te faz feliz. Até para você se sentir forte e equilibrado para continuar o seu caminho. Não abandone aquilo que te faz feliz. Por apego às sobras e por achar que a ignorância é proteção. Mas ao mesmo tempo, essa carta ela fala de abandono, né? Ela tem uma ambiguidade nela, porque ela fala assim da necessidade de deixar essas sobras, de deixar aquilo que é enganoso, para receber aquilo que é valoroso, que é duradouro, que é consistente, que é firme. Para muitos de vocês, ela é uma leitura de superação de maus desejos, de provocações. O seu lado sombrio, ele está constantemente tentando te derrubar, te aprisionar. E muito desse aprisionamento se baseia na produção de desejos que te levam a fazer as escolhas erradas, as escolhas que te fazem mal. São erradas porque te fazem mal, só por isso. E fala muito sobre esse desconhecido que nós falamos, né? Essa falta de entendimento sobre o que tem dentro de você faz com que você interprete esses desejos produzidos pelo obscuro como algo que faz parte da sua vida e se afaste daquilo que realmente tem valor. Mas aqui embaixo da temperança, que é o equilíbrio, a gente tem uma carta de finalização.
a carta da morte. E a carta da morte, ela é uma finalização que ela não é boa nem é ruim. Ela é iminente. Ela é parte daquilo que constitui as coisas. É como a morte do corpo. Ela vai acontecer em algum momento. Apenas isso, sabe? Vai acontecer em algum momento. E apesar de ter aqui uma possibilidade de interpretar essa carta como uma mudança positiva, que tira você desse paradigma na vida, já que ela está aqui junto com a temperança, que é essa carta de equilíbrio, ao mesmo tempo em que ela pode ter esse significado, eu sinto uma mensagem de alerta muito forte aqui. Uma mensagem de alerta e que traz um ensinamento assim, olha, para você viver a felicidade, é preciso que você valorize a felicidade. Que aquilo que está na sua vida já pode te trazer. Se você agir com inteligência, desapegar-se dessas sobras e ser inteligente em relação a si mesmo, para se afastar desses desejos que não representam quem você realmente é e olhar para aquilo que tem valor, viver de forma mais equilibrada. Porque não importa que vai haver uma mudança iminente ou que essas coisas não serão mais como antes, o caminho, o passo, essa pequena unidade da jornada, o passo, sempre vai ser responsabilidade dos seus pés. Então, não dá para a gente viver a vida inteira apenas esperando chegar em algum lugar. A gente precisa ser feliz já nos nossos passos, já na nossa jornada, já no ato de trilhar o nosso caminho. E é justamente essa felicidade, a felicidade presente, a felicidade do convívio, a felicidade do amparo, do suporte. É justamente essa felicidade que está distante da sua vida nesse momento, porque pelo simples fato de que você não está recebendo o resultado de algo que já foi terminado, que já foi atingido. Olhe com inteligência, com carinho, com amor para você mesmo. Você precisa conhecer o seu interior. Vai com calma, mas vá. Olhe ao seu redor e observe as coisas com atenção. Porque a carta do Rei de Espadas, ela é uma carta também de muita consciência. E ela me diz que você já sabe o que é que tem tanto valor que está na sua vida agora. E que negar isso, negar o que você sabe que é bom para você, para se apegar às sobras de um passado que nunca foi bom para você, é inevitavelmente, né, pelo simples fato dessa escolha, né, desse ato, recusar uma felicidade que já está tentando te fazer feliz agora.
No fundo desse maço nós temos o pajem de espadas, que fala de um momento de esclarecimento. E aqui eu sinto muito que é um momento de autoesclarecimento. Novamente, 5 de ouros. Aqui em cima do mundo e dos 5 de ouros. Reforça mais uma vez essa preocupação em não abandonar a felicidade. A roda da fortuna. O 5 de copas. E o 9 de paus. Eu já tinha visto esse 5 de copas aqui, ó, no fundo desse maço. E nós temos aqui novamente 2 vezes o 5 de copas, 2 vezes o 5 de ouros. E o 5 de copas, ele é aquela carta que... Ele é uma carta que aqui fala muito, me traz muito a ideia de abandono. A ideia de abandonar aquilo que tem valor para viver uma amargura com aquilo que foi perdido e que nunca teve valor. Porque a carta do 5 de copas, ela sempre representada por esse... Ela é representada nesse baralho por esse homem cabisbaixo, lamentando na direção das copas caídas, de costa para as copas erguidas. E a carta dos 5 de ouros aqui, quando ela fala dessa questão de abandono, e depois nós temos aqui a roda da fortuna, que fala justamente da mudança e da iminência da mudança, né? Da roda divina que gira. Então, novamente, por mais que essa combinação ela fale que a roda da vida vai girar, para que se encerre uma situação de abandono da felicidade e negação do sentimento, com essa carta do 9 de paus, que fala sobre um coração resistente, um coração com medo do amor, um coração que cisma de uma ameaça que não existe. Me traz novamente essa questão do apelo, né? Do apelo divino, dizendo assim, olha, ainda que tudo mude, você sempre precisará ser inteligente em relação a si mesmo. Então não importa que as coisas elas se tornem boas, perfeitas amanhã. Esse amanhã não vai determinar o seu depois de amanhã ou o seu futuro daqui a 10 anos, de uma maneira em que daqui a 10 anos você vai poder estar justificando o que existe na sua vida com a sobra daquilo que estava na sua vida há 10 anos atrás, ainda que isso seja uma coisa boa. Porque esse seu apego a essas sobras, ele não necessariamente fala de coisas ruins. Ele não necessariamente fala das coisas serem boas ou ruins. Mas ele necessariamente fala
delas estarem no lugar errado. Existe muito forte aqui essa mensagem de você colocando as coisas no lugar errado, tentando colocar os sentimentos perdidos do passado como se justificassem ou representassem o seu futuro, as perdas do passado como se fossem a melhor estrutura que você tem para basear o seu presente. Não abandone a felicidade, que com um pouco de inteligência e olhando para si mesmo, você pode viver hoje, já enquanto caminha. E para alguns, inevitavelmente, existe aqui pessoas que estão deixando de viver um sentimento verdadeiro, que pode ser um amor verdadeiro, no presente, porque vocês mesmos estão abandonando esse amor. Vocês estão abandonando esse amor e a felicidade que ele traz para a vida de vocês por apego a essas sobras do passado, a essas perdas do passado, a esses sentimentos do passado, que não tem mais nenhum significado no presente. E é justamente essa falta de significado, sabe? Esse vazio que se basear nas coisas do passado deixa, que faz com que você fique tão vulnerável a essas provocações que te preenchem com as piores ideias, as piores percepções, a pior sensação de aprisionamento possível. Eu sei que é difícil às vezes vivenciar um equilíbrio, mas tem coisas que a gente não justifica. A gente simplesmente não dá espaço para que elas ocupem algum lugar na nossa vida. E é olhar com inteligência para a sua vida hoje que vai te trazer a paz, a felicidade de reconhecer aquilo que já está na sua vida. Aparece 2 vezes a carta dos 5 de ouros aqui, 2 vezes a carta dos 5 de copas. Principalmente quando se fala de sentimento. Eu não vejo algo bom se você abandonar algo que você sabe que é verdadeiro, que você talvez já esteja vendo e negando. Para quem já está vendo algo e negando e escolhendo deliberadamente negar, escolhendo, tentando criar pretextos racionais para negar, eu realmente não vejo algo bom como resultado disso. Eu vejo, na verdade, você olhando para a sua vida, vendo apenas sobras na sua mão e olhando para a sua vida e pensando tipo assim, eu estou apenas com a sobra desse amor, eu estou apenas com a sobra dessa felicidade, só que dessa vez, com essa carta
do Pajem de Espadas, ela fala de clareza, tá? Dessa vez, você vai ver que você tem sobras por conta de um abandono que você mesmo, você mesma fez. E por mais que eu não veja isso causando algo ruim no seu futuro, por mais que a mensagem aqui ela fale que as coisas vão ser resolvidas por essa inteligência, por essa razão renovadora, se você continuar nesse processo, você vai ter um arrependimento para curar no futuro. Porque você vai olhar para esse futuro e você vai lamentar profundamente o fato de não ter vivido o seu presente de uma maneira melhor, de uma maneira mais feliz, porque você mesmo, você mesma decidiu por um abandono. E quando você se vê diante, se você se visse diante dessa situação, você iria se sentir muito traída. Porque você iria sentir que a sua vida ela ficou ocupada por coisas muito ruins, quando poderia estar ocupada por coisas boas, por coisas muito principalmente para quem é amor, tá? Eu sinto aqui você sendo se vendo diante de desejos que te levaram a fazer coisas que você vai se arrepender e depois vai ser muito difícil para você olhar para você mesma e pensar que foi você quem fez isso, que foram as suas atitudes. Dificilmente vem uma leitura assim, sabe? O alerta tão denso. Então, excepcionalmente para vocês, eu vou pedir aqui umas cartinhas de aconselhamento. Três cartinhas de aconselhamento. Mas desde já me veio uma energia assim, muito direta, que diz assim: olha, se você chegou até aqui e isso realmente faz sentido para você, não espere outro alerta. Não espere outro alerta. Porque é muito forte a mensagem de que são coisas que de alguma maneira você já sabe. Então isso daqui já é um alerta sobre o alerta. E principalmente essa mensagem de que você já sabe que você está vulnerável por conta das suas próprias atitudes àquilo que representa a pior escolha. Ou seja, você já sabe do que você deve se proteger. Seis de paus.
9 de paus e as de copas. Isso daqui já deixa pelo conselho aqui. A carta do 6 de paus, o reconhecimento de que esse medo de viver, tem muito forte a questão de amor aqui, esse medo de viver, de amar, de viver um amor, de viver um sentimento, ou esse medo de seguir o seu coração. É necessário para que você veja que o caminho é viver o sentimento verdadeiro de maneira plena. A vitória, o sucesso está em viver de maneira plena um sentimento que você sabe que é verdadeiro, ou aquilo que o seu coração te guia a fazer. E eu sei que tem sempre aquelas pessoas que pensam assim: ao coração me guia a fazer coisas erradas. Que coração é esse, hein? Será que é realmente o coração? Porque aqui, veja que para que você chegue no coração, no afetivo, está sendo pedido inteligência. Então talvez o que você esteja seguindo quando você diz seguir o coração não é o coração, é a vontade e o desejo. Uma vontade e um desejo que não te representa adequadamente e que você acaba seguindo simplesmente porque você deixou que isso ocupasse um lugar dentro de você que não deveria ocupar. Amados, o conselho é: existe algo muito bom que vai trazer sentimentos de muito amor e felicidade para vocês, mas reconheçam que esses esforços de negação não é o caminho. E isso significa o quê? Olhar com inteligência para si mesmo e para sua própria vida, para ver o que pode te fazer feliz hoje e viver de maneira mais equilibrada já no caminho, já no processo dessa mudança. Porque existe uma bondade espiritual muito grande aqui, que é o seguinte: o que você tem de bom e de feliz na sua vida para ver hoje é visível. Então veja que bom isso, né? Fala de seguir com o coração, mas diz que a inteligência vai te mostrar pelo fato aquilo que o coração está fazendo de bom e de feliz na sua vida. Você não precisa negar aquilo que você pode concluir pela inteligência e pela sabedoria para seguir o seu coração. Pelo contrário, comece pela inteligência e pela sabedoria, porque você vai ver que ela vai te mostrar, para quem for essa leitura, ela vai te mostrar exatamente a mesma coisa que o seu coração. E é aí que você vai ver o quanto você estava reprimindo o seu próprio coração. Tenham uma boa jornada, eu espero que vocês
não vivam e não escolham o abandono. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.